Conectando. Boa noite. Boa noite, Flávio. Tudo bom? Será que é melhor deixar no horizontal ou no vertical? Melhor deixar na vertical. Então tá. Aí, Deixa eu arrumar aqui. sem pressa. Pode ajeitar. Deixa eu arrumar. Deixa eu ver. Pegar alguma coisa aqui. Eu ia deixar no tripé, mas só fica na horizontal. Deixa eu... Beleza, sim. Ficou legal. Vamos assim mesmo. Finalmente, é David, né, David? Isso, David. Falava Davi. Legal. Muita gente Obrigada. fala. Oi? Ah, eu que agradeço. É legal participar. Agradeço o convite. Ah, imagina. A gente do Vegas em Ação admira muito o seu trabalho. A gente acompanha há muito tempo, né? A Ah, Vegazeira, obrigado. o seu próprio Instagram. Então, assim, está sendo um prazer te ter aqui e poder te ouvir e conversarmos, né, sobre a pauta que a gente escolheu, que foi diplomacia e veganismo, né? Então, Isso, acho verdade. que a galera vai gostar bastante. David, se apresenta para quem ainda não te conhece. Vamos começar pela apresentação? Então tá. Meu nome é David Arioca. Eu sou do Paraná, né? Na verdade, do interior do Paraná. E eu comecei a fazer esse trabalho de produção, né, de conteúdo sobre veganismo, já vai para aproximadamente 5 anos. A princípio, eu comecei fazendo produção pontual, né? Por exemplo, não tinha muito tempo disponível, aí escrevia nos finais de semana, escrevia quando dava, à noite, final de semana, mas tinha uma produção de mais ou menos uns 2, 3 textos por semana, né? Aí o que aconteceu? Aí de 2018 para cá, eu acabei saindo do meu trabalho, né, onde eu trabalhei por 10 anos, que era uma fundação cultural, e decidi investir um pouco em produzir mais conteúdo voltado, né, para o veganismo. Aí eu criei, né? A Vegazeta foi. Eu acho que eu comecei a desenvolver a Vegazeta, se eu não me engano, em março de 2018. Mas eu comecei a divulgar mesmo, acho que por volta de maio. Por Uhum. volta de maio. Aí mantive uma produção também não diária durante um bom tempo. Na realidade, a produção passou a ser mais diária mesmo a partir do fim de 2018, comecinho de 2019. Aí a produção tomou um ritmo assim bem acelerado mesmo, porque todos os dias, né? Praticamente, todo dia tem nada, nada. Eu cheguei a produzir em alguns períodos até 8, 10 textos por dia. Aí, como era muito puxado, né, para mim, até por outras atividades também, aí eu reduzi um pouco. Aí o que eu fiz? Aí hoje eu mantenho um ritmo de 4, 5 publicações. De repente eu resgato também textos que eu não havia divulgado na Vegazeta. Porque eu comecei publicando no meu blog pessoal. Aí eu pensei, vou, né, aproveitar aquele material que também tem relevância, né? Só que naquela época, Flávio, eu não produzia conteúdo que eu produzo hoje. Por exemplo, hoje eu tenho uma pegada que eu diria que é bastante diversa, porque eu tento abordar tudo relacionado a veganismo, relacionado a direitos animais. Eu publico num dia o quê? Desde mercado, né? Questão de mercado vegano ou produtos, né? De origem não animal, mas que vem ganhando cada vez mais destaque e visibilidade. Entro em artes visuais, entro em cinema, documentarismo, artigo de opinião, política. Era uma coisa que eu não fazia antes também. Aí eu comecei a entrar um pouco na questão política. Já tem mais ou menos, eu diria que uns 2 anos já tendo essa abordagem também. Então, e tento manter esse ritmo, tudo aquilo que é relevante, né? Acabo também buscando santuários de animais, né, organizações que de repente não têm visibilidade, que precisam, né, de ter algum tipo de atenção, até para mostrar que existem e que também precisam, né, de recursos, precisam de apoio. Aí eu acabei indo um pouquinho por esse caminho. Tem uma seção também de personagens, né, que daí a gente conta histórias de que desde animais, né, que são resgatados, até pessoas ligadas, né? De repente alguém que é vegano há muito tempo, alguém que de repente quer contar a sua história, por que virou vegano, né? E se isso é interessante, de repente pode influenciar mais gente a se tornar vegana, então eu acho legal, eu acho relevante. Aí vou lá também, acabo produzindo, tem uma sessão de saúde,
Eu acho interessante também, mas eu sempre tenho aquele cuidado, Flávio, que eu acho assim, que eu considero importante, de que eu abordo, né, questão de saúde, mas de não associar que você ser vegano, você é saudável. Porque a gente sabe que depende de uma busca, né? De ser saudável. Não dá para você dizer, eu vou ser vegano e vou ser saudável. Não. Se você consumir os nutrientes, né, que você precisa, você vai ser. Então essa é uma abordagem que eu tento ter cuidado quando eu abordo. E é uma coisa que eu vejo que, não sei, fora do Brasil, tem uma associação que eu acho muito perigosa do veganismo com saúde, qualidade de vida, porque você tem que mostrar, na verdade, que você vai ter que ter uma alimentação boa, uma alimentação saudável. Não adianta simplesmente, né, ser vegano. Eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que, né, tem que ter em mente, tem que ter esse cuidado. Tem uma sessão também lá de ciência que eu acabei abordando alguns artigos que eu gostei muito anos atrás, que é um que fala da história do Brian Greene, né, que é um astrofísico, que é referência mundial, né? Tem também que eu conto a história dele. Tem outro também que é sobre o Carl Sagan, né? Que é uma referência também, né, no mundo todo, que ele também produziu alguns materiais. Eu diria que ele não chegou nem a ser vegetariano, né? Eu sei que ele se absteve de consumir carne por um período e tal, mas não dá pra gente dizer, né, que ele é vegano, é vegetariano, não entra nessa. Mas por ser uma pessoa influente, é alguém com grande poder, né? Com grande poder assim de sugestão, né? Da gente mudar nossos hábitos e fazer, né, o que pode ser feito. E meio ambiente também, né? Que é uma coisa hoje também que está em evidência, essa associação da agropecuária com mudanças climáticas. Então acho que é uma coisa assim de suma importância para a gente abordar. Eu acho que é, na verdade, de extrema, né, importância na realidade hoje. Até para fortalecer, né, um pouco mais o veganismo, fortalecer como, né, essas questões estão conectadas, né, e associadas. Então eu acho que é basilar ali, sabe, que é essencial, né, que é imprescindível. E eu acho que tem mais algumas sessões ali que eu não citei ainda que eu acabo entrando um pouquinho. É que as coisas vão surgindo, né, no dia a dia e tal, e eu vou produzindo conteúdo. Então eu tento, né, abordar o máximo que eu posso. Porque eu acho legal, Flávio, que é assim, a gente não consegue sensibilizar as pessoas de uma mesma forma. Não tem uma maneira unilateral de eu, de repente, eu quero, por exemplo, que um primo meu seja vegano. De repente, aquele primo meu não tem muita sensibilidade em relação aos animais, mas é um cara que, de repente, está sofrendo por algum problema associado ali a consumo de gorduras, né, de origem animal. Aí eu explico para ele, né, que de repente tem um estudo, né, que fala isso, que fala aquilo, que pode ser interessante, mas tendo cuidado de mostrar que ele tem que se alimentar bem, né, e não simplesmente, né, cortar aquela gordura de origem animal. Então eu acho que o mais importante nessa coisa de eu produzir, eu diria, conteúdo bastante diverso diariamente, é que eu acabo expandindo minha mente, né? Eu estou sempre expandindo minha mente para novas possibilidades. Então, quando eu converso com as pessoas, de repente no dia a dia, né, eu vou para algum lugar, acabo encontrando alguém, eu analiso, né, o perfil da pessoa e tal. A partir daquilo, eu vejo que é interessante, de repente abordar para ela, né, abordar com ela em relação a uma linha que seja benéfica, né, para os animais, que seja benéfica para o veganismo. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é uma coisa que é legal e que agrega. A gente não ficar fechado numa linha, né? Só de ativismo, né? Porque a gente sabe que não adianta. Sensibilização é uma coisa que você tem que trabalhar várias frentes, né? Para poder chegar até a consciência de alguém. De repente, por meio da arte, né? A gente consegue também tocar as pessoas, por meio de documentário, por meio de um filme, né? Um filme de curta-metragem, com 3, 4 minutos, alguém se sente motivado a mudar alguma coisa. Então eu acho que a gente tem uma variedade imensa, né, de opções, a gente tem um leque enorme. E eu acho que isso que é legal. Eu acho que é a possibilidade de você trabalhar o máximo que pode, né, para conscientizar as pessoas. E é aquela, Flávia, se uma pessoa muda por um motivo hoje, com o tempo, ela fortalece outros, né? Outras razões. Eu conheço muita gente que parou de se alimentar de animais por algum problema digestivo, né? Algum problema ali em fígado, né? Algum problema renal, alguma coisa assim que de repente desestimulou algum tipo de consumo. Aí o que a pessoa faz? Ela vai por esse caminho, mas quando ela conhece o veganismo, né? Aquela faceta que a gente pode dizer que é a mais honesta, né? Que é a defesa dos direitos animais, ela acaba assumindo aquilo como sendo mais importante para ela. Mas é legal também porque ela tem histórias, né,
para contar experiências que de repente também não estão só associadas a essa questão. E isso motiva outras também. Então acho que isso é importante, é básico, é, né, imprescindível. Isso aí. E você presta um serviço de utilidade pública tremendo, porque justamente isso. E eu gosto da forma como você escreve. As Ah, suas obrigado. mensagens não são ofensivas, são muito racionais, Uhum. diretas, né? E é aí que a gente entra no tema da nossa É, conversa, verdade. né? Era diplomacia e veganismo. Pelo Isso. que eu vejo, você adota a Aham. corrente da comunicação não violenta, né, David? Isso. Aham. Vamos Para explicar mim, para o pessoal o que é a diplomacia e qual a importância dela no dentro do Para veganismo. mim, Flávio, é muito importante. É só para citar um pouquinho, você falou essa questão de comunicação não violenta. Para mim, eu cresci lendo muita literatura russa, né? Até por questão de influência, de família e tal. Então, eu cresci lendo Tolstói, né? Lendo Gorky, lendo vários nomes aí que se encontraram no vegetarianismo na Rússia e que depois se tornaram, né, membros solenes do que viria a ser mais tarde na Rússia o vegetarianismo ético, né? Que daria as bases depois para o que a gente conhece como veganismo, né? Porque a gente, voltando na história, a gente vai encontrar várias faces, né? Do vegetarianismo. Você vai encontrar um vegetarianismo mais místico, né? Que é aquele que remete à Grécia Antiga, que remete a períodos, né, muito anteriores, né? Que remete também ao mundo árabe, ah, ali do princípio de por volta do século V, século VI, século VII. Então, eles já trabalhavam, essas figuras, que eu considero que, para mim, né, são de grande influência, eles já trabalhavam a comunicação não violenta. Tinha um poeta sírio, Al-Mahari, que ele abordava isso. Ele era um poeta, né, era um filósofo da comunicação não violenta, e ele fazia tanto oposição ao cristianismo na época quanto ao islamismo. Então ele ficava, mas ele era muito respeitado por causa disso, da comunicação não violenta. E se ele fosse vivo hoje, Flávio, ele seria considerado vegano, porque ele não consumia nada de origem animal. Podia ser remédio que fosse, nada, nada, nada mesmo. E tem o Tolstói, né, que depois acabou sedimentando no mundo moderno, né? Eu diria o vegetarianismo ético ajudou, na verdade, né, a moldar a partir de uma visão que seria do vegetarianismo britânico, né? Que ele acabou sendo influenciado pelo vegetarianismo inglês e levou para a Rússia nessa perspectiva. Só que ele aperfeiçoou, né? Porque na Inglaterra não se tinha, na verdade, um exemplo de comunicação não violenta. Era uma coisa assim mais em linhas gerais e até bastante teóricas, que acabavam tendo uma segmentação bastante acadêmica, se a gente analisar. Agora o Tolstói acabou descortinando isso, até porque ele tinha uma relação muito, muito forte ah, com, a gente pode dizer, com os camponeses, né? Com o povo camponês russo, até porque ele acabou abrindo mão, na verdade, né, daquela vida aristocrática que ele levava e acabou construindo um discurso em torno da comunicação não violenta. E isso quando ele começou a se abster do consumo de animais. Aí a gente tem ali O Reino de Deus Está em Vós, que é um livro bem conhecido, a gente encontra ele no Brasil, e tem O Primeiro Passo, que foi lançado em 1892, que para mim, Flávia, assim, eu diria que sem dúvida a maior referência do que a gente pode entender como sendo um vegetarianismo ético, mas com a perspectiva de empatia que não se tinha na época. Porque acontecia muito deles falarem do vegetarianismo, mas com muita inclinação, com um viés meio que voltado para misticismo, para a saúde. Na Inglaterra mesmo aconteceu muito isso, vindo ali da era romântica, né? Do período romantismo. Então ali a gente tem o Tolstói nesse período, né, que acabou sedimentando isso e influenciou praticamente toda uma geração, né, de escritores russos da época. Se a gente pegar a maior parte dos contemporâneos dele, eu diria que mais da metade acabaram, né, seguindo essa linha do Tolstói de abraçar mesmo, né, o vegetarianismo. A princípio, eles se abstinham, obviamente, de carne, né, e depois acabavam abdicando de laticínios, de outros alimentos de origem animal. O Tolstói ele chegou praticamente a escrever um manifesto contra a exploração de animais com mão de obra, que nem para puxar arado, né, para transportar pessoas. Então ele tinha uma visão assim bastante interessante que a gente pode interpretar como sendo um proto-veganismo, né? Que seria uma veia seminal do que viria a ser, né, o veganismo. E depois, Flávio, ele influencia quem? Ele influenciou o Gandhi, né?
Ele influenciou o Gandhi ali, então ele teve uma continuidade, né, o trabalho dele. O Gandhi fundou depois em Joanesburgo a fazenda Tolstoy, né, a Tolstoy Farm, e acabou virando um exemplo também. E antes de ter contato com a literatura, né, não ficcional do Tolstói, o Gandhi não tinha aquela inclinação moral para a não violência. Ele era jovem, né? Ele era bem jovem. Ele conhecia aquele vegetarianismo que a gente, né, ouve falar muito ainda hoje, com viés de saúde, né? Que era uma coisa que vinha da avó dele, né, dos pais dele e tudo mais. Então, ele se abstinha de consumir carne na infância, acho que em parte da adolescência, se eu não me engano, mas com esse viés. Um viés voltado não para uma questão ética, né? Agora, depois, em contato com a literatura, né, não ficcional do Tolstói, e até se correspondendo, né, com ele acabou indo por esse caminho. Então a gente vê vários nomes, aí depois ali a gente tem quem? A gente passando, vindo um pouco mais um período mais contemporâneo, Martin Luther King não era vegetariano nem vegano, mas a gente tem a Coretta King, né, que era a esposa dele, que acabou falando que a não violência, o veganismo para ela era uma não extensão da não violência voltada aos direitos civis, né? Que era uma luta que ela via como sendo indissociável, né? Ela via. Então, é uma coisa assim que eu diria bastante interessante, porque vem uma corrente, né, de influência lá de trás. Você pega, por exemplo, 200 anos atrás, você pode pegar 15 a 20 nomes de pessoas ali que pregavam a não violência. E eu digo que eram nomes baluartes do que a gente pode dizer que diplomacia da conversa, né? Voltada à oposição à exploração de animais. Então acho que para mim é básico isso, é uma coisa assim, né? Bastante interessante. A gente tem a Rosa Parks também, aí depois a gente tem mais recente ainda, tem a Alice Walker, né? Que inclusive é um nome muito forte, né? Tanto do movimento feminista quanto do movimento afro-vegano nos Estados Unidos. Então eu diria que a gente tem muitos nomes interessantes, muitos nomes, né, importantes. Então, para mim, a diplomacia já começa aí, começa, né, bem lá atrás. E eu acho interessante porque trazendo um pouco, né, para contemporaneidade agora, tem uma frase do Milor Fernandes, Flávia, que eu acho que para mim ela representa muito o que é essa coisa da diplomacia. Eu não sei em que época, né, que ele escreveu, mas é uma frase que ela tem um efeito que acho que é atemporal, que ele diz o seguinte, que ser diplomata é discordar sem ser discordante. Que é aquela coisa, você consegue motivar o outro, né, a mudar a sua posição em relação a algo sem que ele perceba, né, que você na verdade se opõe a ele, né? É uma coisa assim meio intimista, mas que ao mesmo tempo você leva um pouco de cumplicidade, né? Do outro se identifica com você, né, com o que você diz, porque você estabelece uma comunicação com ele em nível de igualdade. E aquilo que importa para ele. Por isso que ele considera o que você diz. E eu acho que não há como a gente falar de veganismo sem ir por esse caminho. Eu penso assim, claro que às vezes a gente pode ter construções que vão para outro caminho, principalmente quando a gente fala de arte, né, de vídeo, quando a gente fala, por exemplo, de documentários, de textos, porque você pode ser provocativo, né? Mas sem ser ofensivo, sem agredir, né? Sem fazer com que o outro se sinta intimidado, se sinta, né, ofendido, se sinta vulnerável, né? Pela posição em que você coloca ele. E eu acho interessante isso, porque entra nisso, né, que o Milor Fernandes dizia, que é você, né, ser diplomata é isso, né? É você discordar sem ser discordante. E há vários meios, né, da gente fazer isso. Que nem já aconteceu muitas vezes, Flávia, de eu conversar com alguém sobre veganismo sem falar para a pessoa, né, que eu sou vegano nem nada. Aí surge um assunto, aí você acaba, né, estimulando aquela reflexão nela, como se você fosse ela. Ela acredita que você também se alimenta, né, de animais, que você come animais, que você, né, é igual ela, né? Então ela acaba considerando de outra maneira, porque às vezes há uma indisposição, dependendo com quem você fala, de chegar lá e falar, olha, eu sou vegano, né? Eu sou vegano, eu penso assim assado. Então, né? Às vezes surge uma ressalva ali, a pessoa de repente, né, fica na segunda. Pode ser que nem todo mundo, né? Mas acontece de haver aquela indisposição. Então eu acho legal de chegar num lugar, de repente, ninguém sabe que você é vegano e tal. Que nem no ano passado mesmo, eu participei de um curso de agrofloresta, né? E era um curso bem interessante. E as pessoas não eram veganas, só tinha eu lá de vegano, na realidade. E você conversa com as pessoas, né? E vai, né? Incutindo na mente delas algumas ideias de consideração em Doido para relação, né? incutir, doido para disseminar. Isso. Até porque, Flávio, é um caminho interessante, né?
Você falando de agrofloresta, né, que é uma relação com a terra mais saudável, né? A gente vê que tem uma relação muito forte da não violência, porque praticamente a agrofloresta ela é sedimentada numa agricultura com viés mais ético, né? Que é Uhum. você estabelecer uma relação mais harmônica, né? Com a terra, mais harmônica com tudo. Então você chega no meio ali que de repente é só você ter uma oportunidade, né? Para você estimular uma reflexão em alguém. E muitas vezes eu penso da seguinte maneira também: de que forma que você estimula uma reflexão em alguém? Eu sempre tenho isso comigo, Flávio, que eu não posso chegar para uma pessoa falando de veganismo sem, em primeiro lugar, me pensar da seguinte maneira: como eu reagiria se eu não fosse vegano ainda, né? Qual seria a minha predisposição? Será que eu, como vegano, eu falaria da mesma forma com aquela pessoa se eu não fosse vegano? Então eu penso dessa maneira. Eu consideraria o discurso que eu estou, né, compartilhando com ela, eu tenho sempre isso como norte. Eu chego para falar com ela, né, eu já penso, olha, né, eu tenho que pensar, né, se eu gostaria, né, de ouvir aquilo se eu não fosse vegano. Claro que a gente não pode dizer que a pessoa vai gostar do que ouve, mas ela pode gostar da forma, né, como você fala, do discurso, da forma como você constrói a retórica. Eu acho que não existe ferramenta mais importante para você sensibilizar alguém e conscientizar do que você ter um nível de paridade dialógica ali. Você tem que chegar para uma pessoa e mostrar para ela que existe uma igualdade, né, em discurso. Se houver essa igualdade, a pessoa vai te respeitar, mesmo que você, né, mostre para ela que ela está completamente errada no comportamento dela, nos hábitos dela, que é imoral, né? Que a gente sabe, né? Que se alimentar de animais não há como negar que é um ato imoral, é um imperativo moral que a gente defende, né? Mas a gente não pode chegar para a pessoa com essa ideia. É claro que quando a gente escreve que as pessoas têm um nível diferenciado de reflexão, de consideração, não há problema nenhum. Que nem eu crio textos, né, que eu acabo sendo provocativo. Mas a pessoa que vai ler o texto, ela já está preparada, né, para ler aquilo. Então é uma coisa assim que existe uma ponte que já foi sedimentada antes da pessoa iniciar a leitura. Então eu acho que é diferente quando eu chego para uma pessoa na rua ou em algum lugar. De repente, vou participar de algum lugar e chego lá. Em escola, por exemplo, Flávio, é claro que não hoje, né, com a pandemia e tudo mais, mas eu ia muito em escolas, conversar com crianças, principalmente crianças e adolescentes, né? Assim, adultos eu acho que eu fui poucas vezes, assim, pessoal mais adulto mesmo. Mas é muito interessante, é muito rico, porque você chega, Flávio, para falar com eles, tem sempre aquela pergunta da ilha, sabe? Eles Sim, fazem muito isso, né? E como você faria, né? Se tivesse você, né? E um animal na ilha. Então, eu acho que você tem que você partir por responde. esse caminho. Diz Na aí como você. verdade, eu geralmente falo o seguinte, Flávia, pense, você tem uma ilha, né? Numa ilha sempre tem uma floresta. Não existe floresta, uma ilha sem floresta, né? Então por que eu iria me alimentar de um animal, sendo que ali existe tanta diversidade, né? O que a gente precisa é só circular um pouco, né? Eu falo para eles, se você der uma volta, né? Você dá É uns 500 bom. metros ali, de repente você já encontra alguma coisa. Então a gente acaba entrando muito nessa questão de você brincar, né? De você não ter aquela coisa, né? Sabe, rebater, né? Já encarar como uma piadinha infame, né? E já rebater. Porque se a gente rebate, eles já não vão ouvir, Acho. entendeu? E aquela indisposição, Flávio, vai durar até o fim. Se você fica 50 minutos falando com eles, quando você vai embora, eles vão manter aquilo ainda com eles. De que você reagiu de tal maneira, entendeu? Então eles não vão querer ouvir mais o que você tem a dizer. Então eu acho que entra nisso aí, né? A paridade, né? Você brincar e tal, falar para eles, você tem que pesquisar então, entendeu? O que tem numa ilha, né? Para de repente, um dia você se perder, né? Você sabe, né? O que procurar lá e tal, de repente, é, qual que é a localização geográfica, né? Que tipo de fruto pode ter ali. Então dá para, né? Para brincar, dá para devagar também um pouquinho. E eles gostam, né? Porque eles querem se divertir, né? Você tem que educar, mas tem que ter aquela perspectiva lúdica, né? Aquele viés. Porque eles acabam tendo uma predisposição mais saudável, né? A considerar o que a gente tem a dizer. Eu acho que isso que é legal, que é importante. Agora, uma coisa que eu vejo que funciona bastante, David, não sei se você pratica esse método, é o método socrático, né? Que você lança a pergunta para a pessoa. Funciona No- bastante porque você transfere Verdade. Aham. responsabilidade para ela e ela acaba, porque às vezes, por exemplo, essa questão da ilha. Estimula uma reflexão mesmo, né?
na ilha. Ah, você é vegano e se você estivesse numa ilha deserta com uma galinha? Às vezes a pessoa só reproduziu essa piada. Aí se você fala, mas o que que você faria com uma galinha? De onde veio essa galinha? Por quê? Qual é a probabilidade de ter uma galinha numa ilha deserta? Me explique melhor. A pessoa acaba ficando, é mesmo, né? Que Verdade. pergunta infame que eu fiz, né? Aí eu acho É a que isso mesma coisa do porco, né? Que o pessoal fala muito porco. Por que teria um porco na ilha? A não ser que fosse das Ilhas Maltesas, em algum lugar assim, você encontra, né, porco na ilha. Mas tem muitas ilhas que você não vai encontrar um porco, né? Depende da localização. Então é realmente verdade. Entra um pouco até naquela questão. Eu tenho muita como. Tem vários textos meus, sabe? Achei legal você citar essa questão socrática, porque a República do Platão ela é uma referência muito interessante para a gente discutir essa questão do consumo de animais, porque ali eu diria, eu posso até estar errado de repente, mas eu diria que o Platão, na verdade, a República de Platão, é a primeira obra filosófica que a gente encontra um questionamento bastante interessante que acaba indo para essa viabilidade de você demandar muita terra para criar animais. Porque tem um discurso ali no momento entre o Glauco, né, e o Sócrates, numa situação ali, agora não me recordo exatamente em que momento, mas que eu acho bastante interessante, que eles perguntam, mas e se a gente começar, né, a criar muitos animais, nós não teremos que adquirir mais terras, né, que expandir mais áreas para continuar produzindo, né, criando mais animais? Aí ele responde que sim, né, que essa continuidade vai, né, vai sendo cada vez maior, até chegar um momento em que você vai ter, né, o que expropriar cada vez mais áreas, né, de vegetação para criar animais para consumo. E aquela coisa que a gente sabe que é histórico, né, desde sempre, o que você tem que criar um animal, mas tem que derrubar uma área para alimentar o animal, né? Então a gente busca isso lá, né? Livros, de repente, antes da era cristã, a gente já encontra também referências indo um pouco por esse caminho. Tem um, inclusive, tem o. Eu esqueci, me fugiu agora o nome dele, Flávia, que é uma referência bem interessante. É um pensador também, ele é um pedagogo, ele era filósofo, lembrei agora, Bronson Alcott, o nome dele. Eu escrevi sobre a vida dele. Ele já falava dessa questão que hoje a gente discute, né? Hoje envolvendo a Amazônia, envolvendo desflorestamento, desmatamento, não diria exatamente mudança climática, mas ele já tinha uma reflexão seminal de impacto ambiental que surgiria. E se eu não me engano, eu tenho que ver certinho agora, mas acho que no século XVIII que foi, que ele acabou incutindo, ele escreveu um ensaio sobre isso no século XVIII. E é muito interessante porque ele fundou a Fruitlands, que foi a primeira sociedade vegana, né? A gente pode dizer vegana porque seria enquadrada como vegana hoje. A Fruitlands foi a primeira sociedade vegana no molde das ecovilas que a gente encontra hoje. Mas ele fez isso no século XVIII. Ele já veio com essa consciência bastante avançada, sabe? Para a época, de discutir impacto ambiental, sabe? Da criação de animais, imagine. Hoje muita gente nega isso, né? Imagina alguém no século XVIII discutindo isso. Então é uma coisa, imagine. Ele era um revolucionário, né? Porque acho que as pessoas na época achavam que era um louco, né? Um absurdo lunático, porque no século XVIII falando impacto ambiental do consumo de carne, né? Ele já discutia isso, que aconteceria no futuro, mas já, né, antecipando o que era uma realidade na época. A princípio, né, mas que já acontecia. Então eu acho assim muito legal, assim, muito interessante. Eu gosto muito desse aspecto histórico. Muito bom. E você está dando uma aula, o pessoal está elogiando aqui, não deu tempo de eu. Ah, que bom. Ah, legal. Uma verdadeira aula de história. Você sempre gostou dessa parte Eu não comentei antes, Flávia, mas eu comecei por essa via, sabe? Meus primeiros textos sobre veganismo, vegetarianismo, direitos animais, né, e alguns temas ali correlatos, foi por essa via. Se eu não me engano, um dos meus primeiros artigos foi a história do veganismo. Inclusive foi um dos maiores que eu escrevi até hoje, que começa lá, né, desde a Grécia Antiga, né, uma coisa assim que atravessa praticamente um período muito longo, né, da história, né, na verdade diversos, né, períodos da história. Aí eu acabei me aprofundando um pouco naqueles que se tornaram, né, os personagens que eu diria que a gente pode considerar como sendo mais relevantes e que fundamentaram as bases do que a gente conhece hoje como veganismo, direitos animais. Aí você tem ali, por exemplo, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente tem desde a Grécia Antiga, o pessoal cita muito Pitágoras, né?
mas tem muitos outros nomes, tem Apolônio de Tiana, tem Teofrasto, tem o próprio Platão, né, de certa forma. Ah, a gente encontra alguma coisa em Sócrates, né? Não posso dizer direto, mas que já serve como uma referência. A gente tem, quer ver, no período mais recente ali, principalmente na Inglaterra, eu diria, né? Que a Inglaterra até por uma questão de, eu acho que de posição privilegiada no mundo, né? Na época. Então, todos os países, né, que têm uma posição privilegiada no mundo acabam despertando uma consciência, né, como essa mais cedo. Acaba tendo uma reflexão um pouco mais precoce, né, por assim dizer. Então, a gente pode dizer, a Inglaterra hoje é referência. Né? A gente tem lá, você pega, de repente, os românticos, que acabaram sedimentando, eu diria, que eles tiveram grande influência sobre o vegetarianismo ético, né? Eu diria. Você pega ali, por exemplo, alguns escritos do Shelley, né? Que depois acabou casando com eles casaram, casou, né, com a Mary Shelley, que também era vegetariana, né, inclusive também era feminista, né, tem bastante trabalho interessante dela. Aí os dois, né, acabam convergindo em relação a isso. Aí tinha o Lord Byron, que também condenava a glutonaria. Eles iam um pouco pelo viés da saúde, mas o Byron era interessante, eu gosto do trabalho dele, porque ele condenava muito aquela questão da glutonaria, né, aqueles banquetes, né, abastados. Ele tinha alguns questionamentos que ele fazia que era o que a gente faz hoje. Aquela questão de quantos animais, sabe, que eram consumidos num banquete, né, numa noite, no final de semana. Ele achava aquilo um absurdo, porque ele chegou a defender até durante um período uma alimentação frugal. Ele consumia a mesma coisa praticamente o dia todo e, entendeu, por longos períodos ali, e consumindo só água. É claro que tinha também, falava aquele viés também da desintoxicação, né? Que o pessoal fazia também, que era aquela coisa do higienismo, né? Que a gente encontra muito isso no vegetarianismo, que Sim. tem um viés ali mais de saúde, né? Até no vegetarianismo místico ali tem alguma coisa que acaba flertando um pouquinho por esse caminho. Então eu acho assim que é bem interessante. Aí a gente tem os românticos ali que sedimentaram. Aí a partir do que os românticos sedimentaram, a gente teve depois a Liga Humanitária Inglesa, que a Liga Humanitária Inglesa, que defendia a questão de direitos humanos, né, direitos civis, ela já tinha uma questão de querer combater outras, né, outras formas de exploração, outras formas de subjugação. Então você tem ali aquele que seria o seminal, né, o que seria o precursor dos direitos animais. Inclusive, me fugiu agora o nome dele, ele se tornou uma referência. O livro, né, ah, quer ver, do Peter Singer ali, que seria Libertação Animal, tem referência a ele. Me fugiu agora o nome dele, eu escrevi vários artigos sobre ele agora, mas vou ver se eu consigo me lembrar um pouco do nome dele. Tem o Richard Ryder, que é ele que cunhou o termo especismo, também há muito tempo, né? Há muito tempo isso. Aí o que aconteceu? Aí, se a gente pegar, por exemplo, o veganismo moderno, né? Que é como a gente conhece hoje, que cunhou os termos ali, veganismo e vegano, né? Com o Donald Watson, né? A Vegan Society, todo aquele pessoal ali, teve também, tem alguns nomes que são negligenciados, né? Como a Elsie Shriley ali, também que fez um trabalho bastante interessante, que eles trabalhavam juntos praticamente, né? Na formação ali da Vegan Society. Eles têm as bases nisso, entendeu? Desde os pitagorianos ali, aí eles viram, né, que houve um aperfeiçoamento no romantismo. O Shelley praticamente era a principal referência do Donald Watson, que fundou, né, a Vegan Society. Então, a gente vem, entendeu? Vem, né, vem lá de trás e vai se aperfeiçoando. O veganismo, ele é um aperfeiçoamento ao longo da história. Ele vai mudando, vai correndo, as coisas vão acontecendo. E hoje, né, se aperfeiçoa cada vez mais, né? A gente vê ali em 44, se tinha, né, uma perspectiva, aquela coisa de você buscar excluir, na medida do possível, né, qualquer contribuição à exploração animal. Aí hoje a gente entende que há também, né, que nem outras coisas que envolvem também exploração animal, ou que de repente as pessoas acabam também tendo um olhar diferenciado, né? Uma coisa assim que eu diria até mais abrangente, porque a gente entende que exploração praticamente está em tudo, né? Então você acaba voltando um pouquinho mais o seu olhar, tendo uma atenção que eu diria que é um pouquinho mais interessante, né? Um pouquinho mais considerada. Mas é uma coisa assim que não dá para negar. Se não tivesse essa história, né, lá atrás, todos esses, né, personagens, eu acho que não seria, né,
como é hoje. As coisas vão se aperfeiçoando, alguns vão se perdendo, né, ao longo da história, não se tornam referências, né, outros se tornam e vão sedimentando esse caminho. E eu acho que é uma coisa assim que, se a gente analisar a história, é muito legal. Porque você vê, por exemplo, você pega a perspectiva oriental também, que é mais voltada para o vegetarianismo místico, essa perspectiva mística, entendeu? Que acabou influenciando depois um olhar, né? Mas essa perspectiva mística, será que ela é de todo completa, né? Será que não tem um pouco mais que deve ser considerado? Porque ela era especista, Flávio, é especista, porque ela parte do princípio da transmigração de almas, que é o que? Se você fizer algo, entendeu? Por exemplo, de repente, tem aquela crença da transmigração de almas que se baseia no quê? No medo, entendeu? Da pessoa, de repente, renascer como um animal. Porque tinha essa crença em alguns círculos, de repente, né? Ah, você, né, se alimentar de animais, entendeu? De repente, aquela crença até a gente pode dizer tem um pouco de crendice, né? Alguns dizem que até um pouco de tolice, né? Nesse meio aí, porque você acaba acreditando, né? Que de repente você tem que não explorar os animais para você também não ser punido, né? Por essa exploração. Então é especista, né? Se a gente analisar. Mas era o que você tinha na época. Aí depois alguém, né? Alguns que vieram depois acabaram tendo uma visão, né, diferenciada em relação a isso. Mas a gente sabe que o Ocidente também ele acabou sedimentando tudo que a gente conhece hoje pela perspectiva privilegiada, né? Pela posição, né? Privilegiada no mundo. Porque existe, inclusive, muitas, né, especulações em torno de que a defesa que se tinha na Grécia Antiga em relação a essas ideias, né? Tanto até com um pouquinho de viés um pouco mais ético, elas vieram de uma apropriação de ideias, ou no mínimo de uma influência de ideias do Oriente, né? Porque acontecia deles viajarem, né, para o mundo árabe na época, para estudar, né? Para ter um intercâmbio cultural e tal. Então eles traziam, né? Uma bagagem diferenciada. Então acabava influenciando, porque na época quem tinha posição cultural privilegiada era a Grécia, né? Era a Grécia Antiga. Então, que acabou mudando, né? Tudo que a gente conhece hoje, basicamente, como cultura ocidental. Acabou até fortalecendo, né, essa perspectiva aristotélica, né? Que a gente tem hoje, de que os animais, né, existem, né? Para o nosso uso. Porque se você pegar, por exemplo, tem uma obra. Eu não lembro agora o nome dela em português. Ela chegou a ser lançada no Brasil, se eu não me engano. Eu acho que é O Homem e os Animais, O Humano e os Animais. Eu não me recordo agora no título em português. Mas ela acaba tendo um viés, sabe? É claramente especista em relação a isso. E acabou influenciando depois muitos outros, né? Pensadores que vieram. A gente sabe que a religião também, né? Ajudou a fortalecer muito o uso dos animais. Então eu acho que isso acabou ofuscando bastante, né? Uma perspectiva, acho que um pouco mais ponderada, né? Um pouco mais consciente. Eu acho que acabou até, como a gente pode dizer, que acabou até inviabilizando o entendimento, né? Do que é ser um animal não humano, né? Porque a gente sabe que essa questão de objetificação, de produto, ela foi fortalecida com a Revolução Industrial, tanto a primeira quanto a segunda. Mas antes dessas revoluções, essas crenças, elas foram fundamentadas filosoficamente também. Então, já se tinha, né, esse fortalecimento. E religiosamente, né? Filosoficamente e religiosamente. Então, teve um peso muito grande. Então, acho que quando a gente fala, por exemplo, eu bato muito nessa tecla, de falar da profusão da exploração animal nos períodos das duas revoluções industriais, quando houve, né, um crescimento exponencial, um crescimento bastante significativo. Inclusive a gente sabe que a revolução industrial ela foi tão assim, é claro que a gente sabe que a revolução não existiria também sem a revolução industrial, né? Eu não vou demonizar também a revolução industrial, mas ela teve duas facetas muito negativas, que é tanto a exploração animal, né, que se acentuou de uma forma vertiginosa, quanto da exploração humana, né? Que a gente sabe que naquela época já se exploravam crianças, né? E tudo mais em linhas de produção, não só em carvoarias, né? Que na época usava muito carvão para produção de energia, né? Mas a gente tinha também bastante exploração também em outros meios, em linhas de produção também. Inclusive tem uma obra, Flávia, que eu acho que ela também é referencial, que é a The Jungle, né? The Jungle, que é a selva, que é o livro do Upton Sinclair. Ele ganhou, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio Pulitzer, se eu não me engano, ele chegou a ganhar. Isso foi em 1902, 1903. Então ele acabou pegando o quê? Os desdobramentos
da segunda revolução industrial, que ali acaba se enquadrando nessa questão do que aconteceu, né? O que aconteceu, o que a revolução industrial, a segunda revolução industrial trouxe de boa. Aí ele aborda o quê? A exploração dos imigrantes lituanos naquela época, que eles iam trabalhar em linha de produção, né? De processamento de carne. Era uma coisa nojenta, né? Aberrante na época, que nem acontecia. Não dá para dizer que hoje também, né? É higiênica, né? Mas naquela época era muito pior. Então o que acontecia? Acontecia acidentes com bastante frequência. Pessoas morriam na linha de produção, pessoas sofriam acidentes graves. Hoje a gente tem amputações ainda, tem casos, né, graves de acidentes, mas naquela época não se tinha fiscalização. Aí o que acontecia? As pessoas morriam, né? Os animais morriam em grande escala, né? Porque já se tinha aquele esquema já de grilhões, né? De você pendurar o animal e o animal correr, né? Ser arrastado por ali e tal. Então, o molde que a gente tem hoje, né? De processamento de carne surgiu nessa época, há 120 anos, né? Então, era uma coisa que acontecia. Aí nessa obra ele aborda isso. Tanto a questão dos lituanos, que eram os imigrantes, que eram mão de obra disponível, que eles sofriam nesse meio, como também a questão animal, né? Que eles citavam, né, que tantos animais chegavam à noite, né, para serem abatidos, e os animais ficavam ali, né, tipo, naquela expectativa, né, e de repente eram mortos, né, aos montes. E os lituanos, que nunca tinham trabalhado nisso, alguns ficavam chocados, ficavam surpresos, de repente a pessoa, tipo, vomitava ali mesmo, né, no trabalho, ou de repente abandonava, não conseguia continuar, aí depois tinha que voltar, porque era o único tipo de serviço que tinha. E descarte também, Flávia, já acontecia, descarte de dejetos, sabe? Da indústria da carne. Então é uma coisa que a gente tem como problemática hoje, que já existia na época. E foi esse livro dele que deu origem ao FDA, né? Que é o equivalente à vigilância, né? Que a gente tem no Brasil, a Anvisa, né? A Agência Sim. Nacional de Vigilância Sanitária. Se não fosse isso, a gente não é. Seria pior ainda. Essas referências que você trouxe são maravilhosas e muita gente desconhece. Eu desconhecia a maioria que você Ah, legal. trouxe. Já agradeço por isso, que está sendo uma aula mesmo que você está dando para a gente, David. E você falou aí que o veganismo hoje foi uma construção, foi construído antes, né? Por Isso, todos esses aham, muito antes. pensadores, filósofos, né? E daqui para frente, você enxerga um futuro de um planeta vegano? Você acha que em qual século a gente vai atingir isso? Ou se a gente vai atingir esse patamar? Flávio, eu acredito sim em um mundo vegano. Eu não acredito que eu vou ver. É, Isso eu acho que, né, isso não vai acontecer. Mas eu acredito sim. Eu acho que a humanidade tem uma tendência à evolução. Por mais que a gente veja tanta coisa acontecendo, porque eu escrevo muito, né, sobre o que está acontecendo em muitos países, né, com relação aos millennials, né, as gerações mais jovens que estão tendo uma abertura maior para de repente abdicar do consumo de carne, seja por questão de mudanças climáticas, né, por questão de uma consideração ao bem-estar animal. Mas ao mesmo tempo não dá para a gente dizer que vai acontecer em curto prazo, entendeu? Nem em médio prazo, eu diria. Eu diria que sendo, né, assim, bastante pés no chão, eu diria que em longo prazo. Não sei. Eu acho que eu chuto aí uns 100 anos, de repente. Poderia ser, né? Eu acho que é uma possibilidade. Eu acredito que pode ser que a gente condene o consumo de carne, entendeu? Num período mais perto. Eu acredito que a gente pode ver isso, essa coisa ainda. Mas eu diria que uma sociedade vegana mesmo, completamente vegana, um mundo vegano, eu já não espero estar errado, né, em relação a isso. Mas eu acho que vale lutar. Porque imagine, se há centenas de anos eles lutaram, né? Por que a gente não vai lutar agora, né? Em 2020. Então, uma coisa assim, imagine, Grécia Antiga, gente contestando, essas pessoas soubessem que passaria 2000 anos e as pessoas se alimentando de animais ainda, né? Por que a gente vai desacreditar nisso? Eu acho que não tem, entendeu? Não tem plausibilidade para isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que apostar. A gente tem que acreditar e tem que incutir na mente das pessoas que a gente tem condições, entendeu? De mudar. Eu acho que vai ter uma tendência muito grande a mudar cada vez mais. Eu vejo o Brasil, até pelo fato de ser um país que a gente pode dizer que não é tão desenvolvido, né? A gente sabe que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido. Então a gente não tem aquela mesma predisposição à mudança como outros países. E por fatores, sabe, históricos, por fatores culturais. Eu acho que o que acaba travando um pouco também o Brasil, eu acho que não dá para a gente negar também, que é a forma como o país, né, foi colonizado, como a gente incutiu na mente das pessoas determinados hábitos,
qual que é o acesso, entendeu? A determinados meios de consumo hoje. Eu acho que tudo isso aí influencia. É claro que, de repente, a gente tem que mostrar para as pessoas que sempre dá para mudar, porque dá. Mas se você pega, por exemplo, a realidade de uma pessoa que tem uma posição privilegiada, é claro que ela, né, muda muito mais rápido, né? Agora, uma pessoa que, de repente, ela, entendeu? Considera, por exemplo, os fatores, né, sociais do contexto em que ela vive, a gente tem que trabalhar um pouco mais para mudar a mente dela. Já não é tão fácil. Lá fora é muito mais, né? Para você mudar a mente das pessoas. Aqui não, que a gente tem que mostrar que é exploração também, que é desigualdade social, que favorece mais ainda, né? A má distribuição, né, de riquezas. Eu acho que tudo isso aí está relacionado, né? A questão de repente, a gente destina ali, por exemplo, a gente tem, se eu não me engano, teve uma. A gente hoje está matando por ano o equivalente a 6,6 vezes a população mundial humana. Se você fala isso para alguém, a pessoa fica chocada. Tem muita gente que fala que não é vegano, eu falo para ele, olha meu, você sabia que mais de 6 vezes a população mundial humana é o que a gente mata de animais para consumo por ano? E eu não estou falando de todos, não. Eu estou falando de bovino, estou falando de suíno, falo de frango, entendeu? E frango, fala só frango. Às vezes, de repente, não inclui nem galinha, não inclui peru, né? Não inclui outros animais, chester, entendeu? É, fica muitos animais de fora. De repente não inclui também as galinhas poedeiras, né? Tem tudo isso aí. Então o número é muito maior. A gente fala aí sempre que hoje em dia oscila, dependendo de organização para organização, um numérico ali de 50 bilhões, né, a 70 bilhões de animais terrestres criados para consumo de 3 espécies, né? Então é uma coisa assim que não dá para a gente negar. E ao mesmo tempo tem fome, tem miséria. Então não existe uma contribuição social, né? A gente tem que investir no quê? Em meios de produção que ajude, né, a minimizar isso. Até porque, Flávio, ainda hoje, nós estamos em 2020. Claro que até a década de 70 no Brasil, eu cheguei até a abordar um pouco isso. O acesso à carne era uma coisa, né, de classes mais, né, privilegiadas. Década de 70, pensa, né? Coisa de 40 anos, né? 40 anos, 45, não chega nem a ser 50, né? Aqueles que tinham maior poder aquisitivo consumiam carne. Aqueles que não tinham, ou consumiam uma vez por ano, nunca. Tanto que se a gente conversa, por exemplo, Flávia, com comunidades rurais, sobre outros períodos, eles falam que era normal não consumir carne. Era normal não se alimentar de animais. E eles viviam, né? Do mesmo jeito. Então, por que hoje, né, não há condições de viver? Então a gente vê que o acesso foi facilitado a quê? A coisas ruins também, né? A coisas que, na verdade, não contribuem para a vida de ninguém. Você tem ali, por exemplo, o aumento do consumo de carne. Um aumento de consumo de carne regular não é saudável, né? Se a pessoa, dependendo, né, de como a pessoa consome, do que ela consome, tem a questão da gordura, né, que a gente sabe, né, gordura saturada, vários tipos de gorduras embutidos, então, né, praticamente acaba favorecendo diversos tipos, né, de patologias, câncer, né, diabetes, problemas cardíacos, isso aí é incontestável, né? Então, assim, eu vejo da seguinte maneira: para quê, né? Para que privilegiar isso? Para que ter mais acesso à carne? E quando eu, por exemplo, vou para a periferia, Flávia, que nem eu ia há alguns anos atrás, principalmente, eu sempre falava: vocês vão querer que nem. Isso aí é uma imitação, é um mimetismo dos hábitos de pessoas que anos atrás, entendeu? Eram aquelas, né? Que de repente não viam nada de errado, entendeu? Nas desigualdades sociais, que tinham privilégios, né? Ou seja, é aquela coisa, o oprimido vai querer adotar os hábitos, né, do opressor, né? Então, uma coisa assim que eu acho que você tem que considerar também. Não faz sentido. Para que você vai querer consumir carne, né? Você tem coisa também que é bastante estimulante, né? Para o nosso paladar, para o nosso Opções, né? prazer sensorial Aquelas consumir. pessoas, aquelas Não tem pessoas que assim, não né? têm opção, a gente não pode nem discutir muito, mas a gente tem opção, Claro, tem. né? E você falar para eles, você tem uma questão também, Flávio, eu vejo assim, de costume e de você levar informação. Porque ainda hoje muita gente acha que carne é essencial, né? Então, se você mostra que não, né? Se você conversa com a pessoa, de repente ela pode não mudar, mas ela vai ter aquilo em mente. Ela vai pensar: olha, conheci um cara que não come carne, né? Que não come nada de origem animal, olha, ele vive, né? Ele tá É a vivo, forma né? como se Ele fala. continua, né? Seguindo a vida dele e tal. Então, a pessoa tem aquilo em mente. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que a gente trabalha com vários instrumentos, com vários públicos. E eu acho, fala, que essa é a diplomacia, entendeu? Também.
Você chegar para uma pessoa e analisar o perfil dela. Eu acho que isso é o básico para mim. Eu chego num lugar que nem, por exemplo, na periferia, eu acho que o mais legal é isso aí. Você mostrar pra pessoa como que aquilo, na verdade, tipo, não é uma coisa boa para ela, entendeu? Não é uma coisa que contribui para a qualidade de vida dela. E é uma coisa que, por exemplo, que sempre esteve atrelada a pessoas que de repente subjugavam outras, né? São hábitos que foram construídos em cima disso. Aí, de repente, você vai falar com uma pessoa que, de repente, é de classe média. Dependendo da sensibilidade daquela pessoa, é mais fácil para ela ter uma predisposição a uma consideração ética, né? A gente já pode entrar no imperativo moral, né? Que é aquela coisa que eu acho interessante, Flávio, pouca gente fala disso. Eu acho que é legal falar disso, que é o seguinte, eu não gosto muito de considerar o veganismo uma filosofia de vida, sabe? Um estilo de vida, uma filosofia de vida. Sabe por quê? Porque filosofia de vida é uma coisa que você adota para você, entende? Então, tipo, o outro pode entender, é uma filosofia de vida, então adota quem quer, né? Né? É uma coisa assim, legal, né? Ele adotou aquela vida, entendeu? Ele acha que não dá que não deve, que não deve se alimentar de animais, mas na realidade é mais do que isso. Porque é um imperativo moral, né? Porque você não tem como se alimentar de animais sem você subtrair a escolha do outro, né? O outro não tem opção, entendeu? Ele não tem direito de escolher pela vida dele. Então você oblitera, né, aquele direito, né, dele por conta própria, né? Por um interesse só seu, né? Não o interesse dele. Então a gente entende o que? Imperativo moral, né? É uma coisa que não há, entendeu? É uma coisa incontestável. Só que eu acho que a gente só pode falar imperativo moral, eu acho que quando há uma possibilidade de entendimento em relação ao que é, né? O imperativo moral. Porque às vezes a pessoa vai achar esquisito, né? Ou vai achar até que não faz muito sentido. Então você tem que, de repente, entrar nessa questão. Às vezes você fala, né? De repente dá até para mostrar que é uma filosofia de vida mais benéfica e tal. Entra um pouco nisso para popularizar, né? E para permitir um entendimento mais fácil. Mas não dá para negar, entendeu? Do ponto de vista educacional, o mais adequado é a gente falar para a pessoa que não é simplesmente uma filosofia de vida, entendeu? É um imperativo moral, porque você está permitindo, né? Você não vai estar permitindo, não. Você está subtraindo do outro, né? O direito de escolher pela Eles própria têm vida. seus próprios interesses, eles Então, têm é seus próprios difícil. interesses. Ô, David, você é uma máquina, tá todo mundo aqui bobo, assim, ó, te ouvindo. Não, Muitos obrigado. elogios. Deixa eu só voltar, que a gente tem 3 minutos, mas dá tempo de eu Então voltar tá. aqui alguns comentários para você pegar aqui. Pegues em ação. David Arioque, a lenda viva, prazer tê-lo conosco. Grande Não, David. obrigado, eu que agradeço, Flávio. É muito legal, assim, porque, na verdade, é, eu escrevo todo dia, né? Então, tipo, você fica com muita coisa na cabeça. E é legal você, assim, conversar sobre isso, porque você vai trabalhando um pouco, né? A questão memorial, você vai compartilhando com outras pessoas. Tem uma perspectiva que não é só escrita, né? E eu acho que hoje é importante isso, Flávio, porque por meio da escrita, por mais que a gente alcance pessoas, eu acho que por meio de vídeo também a gente alcança de repente um público que de repente não é muito afeiçoado a ler, né? Às vezes nem é questão da pessoa não gostar de ler, é que de repente ela acha mais prático o vídeo, né? Tem isso. Então eu acho que é uma Facilita ferramenta melhor. que é muito importante. E o veganismo é uma coisa, Flávia, que eu acho assim que, sabe, é incrível assim você se envolver com isso e você estudar, você aprender cada vez um pouquinho mais. Até uma coisa que eu vejo assim que o pessoal no Brasil hoje, eu acho que está mudando um pouco a mentalidade em relação a isso. Mas eu acho, Flávia, que a gente tem também que trabalhar com várias frentes. Com várias frentes. Sabe, por exemplo, tem essa questão do ativismo vegano, que é a questão moral, né? De a gente chegar até a pessoa, mas ao mesmo tempo, a gente abordar outras esferas, sabe? Que nem, por exemplo, fala do veganismo também, fala da perspectiva de não consumir alimentos de origem animal, com viés de saúde, legal. Mas acho que sempre tendo aquele cuidado, né? De não dizer que veganismo é simbolismo, né? De saúde e tal, porque não é bem por aí. Mas também falar um pouco, eu acho que o mercado de produtos veganos, Flávia, é uma coisa importante também, porque se não tivesse essa oferta de produtos veganos, seria porque não tem demanda, né? Então eu acho que se está Uma crescendo, pergunta que eu se tem uma queria fazer oferta para cada vez mais você, David. crescente, é porque pode fazer. É justamente essa. Que a gente não vai ter mais tempo, a gente está com 1 minuto Aham. só. Mas a gente pode, o pessoal já está pedindo uma segunda live com Uhum. você. Se você aceitar, a gente marca, Não, a gente viu? pode marcar.
que é justamente sobre isso, essas duas correntes do veganismo, né? O veganismo estratégico, o veganismo Isso. popular. Você acha que dois funcionam, só um? Eu acho que é uma discussão legal também para trazer para o Também pessoal. acho. É interessante. Eu, só para introduzir assim rapidinho, Flávia, eu acho o 30 segundos. seguinte, eu acredito que o veganismo ele tem várias facetas. Eu acho que a gente pode corrigir e discutir várias falhas de alguns grupos com as quais a gente não concorde com determinados posicionamentos. A gente está com 20 segundos, David. A gente vai ter Então a que gente deixa para encerrar. próxima. Vamos fazer na próxima? Vamos sim. Então, vamos nos despedir. Foi Vamos lá. maravilhoso. Muito Flávia, obrigada, obrigado, eu que gente. agradeço. Podem Nossa, contar comigo sempre. tá bom. Muito obrigada mesmo. E De 8 nada. segundos. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, gente. Obrigada.